Olá, queridos amigos homens de prata e mulheres de prata. Hoje estamos recebendo Juliana Godol, que é uma especialista, uma fonoaudióloga. E ela vai nos contar o que a fonologia tem de importante e o que é importante os executivos praticarem um pouquinho com essa mulher fantástica, que tem uma história muito legal, inclusive uma atividade que eu gostaria de fazer e vou fazer. Juliana, seja muito bem-vinda aqui no Homens e Mulheres de Prata. Bom demais dividir esse espaço com você. Por favor. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você. É sempre muito gostoso conversar com você fora das câmeras e agora aqui nas câmeras também. Legal, eu que agradeço a sua presença aqui. Mas antes eu queria agradecer o Sicredi pela gentileza de nos ceder mais uma vez o espaço, Terra Nossa Cidadania, Minsight e Água Prata. Bom, Ju, me fala um pouquinho, como é que é essa história de os profissionais já de um grau alto, né, do nível alto nas companhias, precisarem de uma fonoaudióloga especialista em você na comunicação? Sabe que é muito interessante esse processo da pessoa que tem uma liderança já mais alta, mais experiência. Porque normalmente as pessoas na carreira fazem um media training, fazem um curso, cuidam da comunicação, porque a comunicação é um dos fatores mais importantes na ascensão de carreira. E quando a gente chega, né, os meus clientes e as minhas clientes, eles chegam nessa alta liderança ou já têm mais experiência, sente a necessidade de fazer um desenvolvimento de sintonia fina. Eu costumo dizer que os meus clientes são todos bons falantes. Às vezes vem. Mas o que é sintonia fina? Sintonia fina é a pessoa já fala muito bem, mas tem uma determinada situação que ela gostaria de aperfeiçoar, ou houve uma mudança no padrão de comunicação e ela quer melhorar, ou ela mudou de empresa e as culturas de empresas, né? O mercado financeiro é diferente da indústria farmacêutica, diferente do entretenimento, tem ajustes que precisam ser feitos, inclusive no repertório. E muitas vezes a liderança é solitária. Muitas vezes, acho que quase sempre, né? É. Não é Então fácil eu ser entro líder. aí nesse pedaço de um espaço de confiança, de ser alguém com quem o líder possa falar, estou me comunicando bem, e eu poder ajudar o que pode ser melhorado. E o que você nota que mais chama atenção, assim, na maioria ou na grande maioria? Assim, é o jeito de falar, o jeito de olhar, porque se comunicar tem vários jeitos, né? A entonação, o olhar, é um sorriso. O que você identifica com mais assim, que você precisa não corrigir ou você orientar? Corrigir praticamente não é necessário. Claro, É tem, por isso como que eu eu sou tirei corrigir. fonoaudióloga, eu também recebo lideranças que precisam melhorar a abertura de boca, velocidade de fala, tal. Também aparece muito isso. Mas nesse sentido do que nós estamos falando, o que acontece é que é muito interessante até esse tema. A maioria das altas lideranças, dos meus clientes, 66% Você- são tímidos, introvertidos e reservados. Então, são pessoas que são muito profundas e que não se preparam para falar e que querem desenvolver ainda mais Isso impacta inclusive nas câmeras, né? impacto nas Que as câmeras. pessoas travam. A gente já recebeu várias pessoas aqui e tem gente que tem uma dificuldade que quando está apagado fala pra caramba, né, de tudo o que não pode também, e aí chega aqui, trava que não sabe o que fazer. É, Inclusive postura, né? Uma é postura na frente das câmeras é uma coisa. totalmente diferente. É. Até eu tomo o cuidado quando eu vou falar, né, como aqui nós estamos falando, em me posicionar e me portar de uma forma similar ao que eu oriento para eles, porque eu sei que eles vão ver, eles e elas, né, verão até para ver se eu estou indo bem, se é isso mesmo, se eu faço o que eu falo, porque tem isso também. Fala, 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 não faz nada, né? É, Que referência que eu tenho. E agora, exatamente. eu quero várias situações É, engraçadas e é. que você for uma sinuca. Eu não precisa citar nome, tá? Eu sei já os nomes aqui que você já me falou. Não falei nada. Falou, tá Olha, ele aqui, está ó, tá falando isso, mas aqui. eu não falei nada. Falou. Quer ver? Ó, tudo escrito aqui. Fala pra mim, quais foram as situações mais embaraçosas? Porque às vezes você pega uns casos, né? Imagino que. E agora? Não são situações embaraçosas, mas são preocupações, né? Quer dizer, por exemplo, uma pessoa
que até bem recente, uma pessoa que é muito, muito inteligente, organiza muito para as pessoas, mas não fala dela. Então, é um caso muito comum. Ah, não, eu não vou falar, porque aí entra um pouco de síndrome da impostora, síndrome do impostor, né? Que eu não sou tão bom assim para falar de mim, e a pessoa se esconde, daí quando ela vai para a câmera e dá aquele, ai, agora eu vou ter que falar. E daí a gente faz um trabalho de fortalecimento da imagem. Gozado, eu sempre imaginei que essas pessoas não querem se expor, mas não por não falar da intimidade, né? Porque quando tem muita gente que cresce, cresce e vai perdendo contato com todo mundo, fica a solidão, né? A gente até falava em off ali. É impressionante como as pessoas que não se comunicam ficam sozinhas. E a É. maioria daquelas que terminam o seu ciclo de trabalho estão sozinhas, né? E eu vejo os amigos que se comunicam, que têm essa intimidade com as outras pessoas, sobrevivem muito mais depois, o pós-trabalho. Agora me conta o caso. Eu vou pegar o nome aqui. Eu preciso te falar uma coisa. Homens e Mulheres de Prata ocupam um espaço de muito significativo nesse processo dessa maturidade na carreira ou até no pós-carreira, porque esse é um cuidado que eu falo até para os meus clientes e para as minhas clientes, ter qualidade de vida. Muitas vezes não tem qualidade de vida, é uma correria, não faz uma atividade física, não vai encontrar uma pessoa, e daí quando acaba a carreira, ou quando faz uma transição para um cargo de conselheiro ou conselheira, para ser investidora ou investidor, aí por onde eu começo, com quem eu falo, porque perdeu a conexão com as pessoas nesse E perde processo. mesmo, hein? Perde mesmo. Perde muito. Agora você falou das pessoas 50 a mais, né, que é o foco aqui do programa. Você sente mais resistência das pessoas aceitarem a sua comunicação, o que você está pondo para cada um deles, as pessoas acima mais de 50? Não. As As- pessoas acima de 50, elas são muito mais corajosas para enfrentar os desafios e se desenvolverem, para crescer, para ampliar. É revigorante para mim estar com essas pessoas, porque primeiro são pessoas muito inteligentes. E aí até assim, caso que aconteceu há muitos anos já, esse eu até Opa, posso deixa eu contar, ver o nome. mas teve uma pessoa que, até uma pessoa que nem mora no Brasil, mas já há muitos anos. E essa pessoa pediu para eu fazer um trabalho porque ela era uma pessoa muito agressiva. E daí, numa determinada sessão, essa pessoa foi muito agressiva e eu falei: olha, mas assim não dá, você está passando do limite comigo. Online isso? Não, presencial, foi muito antes da pandemia, deve fazer uns 12 anos, isso ou mais. E daí ele falou: pode sair da minha sala. E eu falei: não vou sair da sua sala. Faltam 10 minutos para acabar e você me contratou por causa desse tipo de comportamento. Eu vou ficar aqui. Ah, ele era consciente Era. da Na verdade, agressividade? foi a pessoa, a diretora de RH que pediu, né? E ele concordou Mas e tal. fono com agressividade tem alguma relação assim? Esse tipo de. Tem, porque a agressividade, ela é você falar entre dentes, com um sorriso, falar em tom mais grave, olha, eu tô falando para você que você precisa fazer desse jeito, com gestos mais firmes. Isso é agressividade. E eu posso escolher falar de uma outra forma, sem ser agressiva ou agressivo, E mas conseguir a mesma coisa. falar a mensagem que tem que ser falada, porque também não é ficar, ser a pessoa fofa o tempo todo. O que é sério, o que Claro. requer uma posição séria tem que ter, mas existem diversas formas de falar com seriedade. E ele, e ele falou: não, mas eu fiquei os 10 minutos que faltavam na sala, depois que acabou, eu saí da sala, fui no banheiro chorar. Porque eu fiquei apavorada. Coitada. Depois, na outra Eu vou voltar, ele vai me dar sessão, um soco, né? depois eu falei: agora eu vou lá, né? Na outra sessão eu fui, Armada. e não fui armada, mas foi tão lindo o processo, porque ele me pediu desculpas, entendeu o processo, e de lá, daí para o final, as sessões foram ótimas e foi sensacional o E ele mudou o processo. comportamento, você sabe? Mudou. É, isso é Depois eu legal, né? perdi o contato, tal, mas na época foi muito positivo. O distanciamento é melhor, né? Porque o cara agressivo. De repente, não, mas é uma pessoa era muito educada, ele não Posso faltou falar com o nome dele? respeito. Melhor não, né? Você não sabe o nome? Tá aqui, ó. Tá aqui, Não ó. tem. Santiago de Compostela. Não, mas... Isso aí você pode falar de Posso falar? Santiago Então de vamos falar um Compostela. pouquinho de Compostela. Podemos falar de Compostela. Você fez 2 vezes o caminho de Compostela? 2 vezes.
E também mais o Caminho Sagrado daqui. Fiz aqui no Brasil, fiz Caminho da Fé algumas vezes, fiz Caminho do Frei Galvão. Tem muitos, o Brasil é muito rico de caminhadas religiosas e não religiosas também. Eu adoro caminhar. É, Me tem fala uma coisa. caminhos de Guimarães, né, com a história do Guimarães Então, Rosa, tem depois eu vou bastante pegar, caminho. porque eu adoro caminhar. Ah, pode. Eu quero fazer o Caminho de Compostela já faz desde 1995. Sim. E o que te levou a fazer e como você se preparou? Já que você é uma pessoa que se prepara para fazer as coisas, prepara as pessoas para se comunicar, como é que foi isso na sua vida? Eu Qual a decisão? assisti um filme que se chama Antes de Partir, que em inglês é Bucket List, com o Jack Nicholson e o Morgan Freeman, que os dois vão morrer Ah, eu e se esqueci o nome. encontram. É, maravilhoso. E daí, quando acabou o filme, depois que eu chorei muito, porque é um filme muito bonito, eu já assisti muitas vezes, e cada vez eu vejo o filme de um ponto de vista diferente, os dois atores são ótimos e tal. E quando terminou o filme, eu falei, vou fazer uma lista mental de coisas que eu quero viver na minha vida. E eu coloquei o Caminho de Santiago porque eu tinha vontade de fazer uma caminhada, um desafio e tal. Eu sou religiosa, né? Sou católica, então para mim fazia sentido e tal. E falei com meu marido falou: Foi Olha, esquiar e você foi. esse eu não quero fazer de jeito nenhum. Daí eu falei com uma amiga e ela topou e nós Que ano que você fomos. foi? Desculpa. 2010. Ah, não é tão longe, não. Nós fomos em abril de 2010 e nós nos preparamos, a gente corria juntas. E daí, quando nós decidimos, nós começamos a caminhar juntas. Que Então, a legal. gente caminhava horas falando: se alguma coisa der errado, o que que a gente vai fazer? E aí, a gente andava com a mochila, testava a mochila, conversava com pessoas que É faziam o muito legal, né? caminho e fizemos o caminho da fé antes de ir para Santiago, como uma O da forma fé de. daqui, 240? A primeira vez que eu fiz o caminho da fé, eu saí de Águas da Prata, que dá mais ou menos 300 quilômetros, Ah, que foi a preparação para ir para Santiago. Depois eu fiz outras vezes, e uma das vezes que eu fiz saindo de Tambaú, que dá 500 quilômetros. E fiz uma meu Deus. outra vez também, que daí eu saí mais perto, que não chegou a dar 250 E lá quilômetros. na Europa, você fez também o caminho de Portugal. Fiz o Caminho de Santiago, tem várias vertentes, várias linhas. Eu fiz o que sai do sul da França, que é o caminho francês, que é o tradicional que todo mundo faz, que está no livro do Paulo Coelho e tal, que são 800 quilômetros mais ou menos. E em 840, são mais. 2023, 840. É. E em 2023 eu fiz o caminho português de Santiago, saindo do Porto, Por 200 e pouquinho, né? 250. Esse eu gostaria de fazer os dois. Eu vou fazer. O ano que vem tem algum programar. Olha, se eu me perder no meio do caminho e sumir, porque eu estou lá em Compostela. É muito legal fazer É, o eu quero fazer. caminho. Há muitos anos que eu desejo fazer. E que mais? Agora, dos seus aprendizados como escritora. Eu E escrevi, colaboradora também, né? eu escrevi vários capítulos de livros para os fonoaudiólogos, já na minha carreira, porque eu acredito muito que na carreira a gente tem que devolver. Sempre fiz isso, sempre ensinei tudo que eu aprendi e tal. E agora, recentemente, a gente lancei em parceria com mais duas empresas, são 5 autores, o livro Thought Leadership Muito Além da Influência, Que eu tenho, tá? que você tem, claro que tem. Vou confessar, ainda não li, tá? Mas eu vou ler, prometo. Depois você vai me dar o feedback do que você achou. Depende, vamos negociar esse feedback, né, Dini? Não, não precisa publicar, pode ser só para mim. Ah, só pra você? Tá bom. Vai lá, me conta do livro. E a experiência de escrever a 5, né, a 10 mãos foi muito rica, porque nós todos trabalhamos na interface com o mercado de trabalho e interfaces diferentes de comunicação. Então, uma é a interface de relações públicas, depois que é uma empresa, a outra empresa é o mercado de digital, e a minha parte ficou com a comunicação falada, todos do lado da comunicação oferecendo, né? Porque a liderança de pensamento, Conseguiu fazer essa sinergia? Eu não li o livro, mas nós porque dividimos o livro. tecnologia e a oratória é uma coisa. O livro está dividido em 3 partes. E que você pode escolher começar por qualquer uma das partes, Uhum. e todas as partes focam no desenvolvimento e no aprofundamento do líder de pensamento, que é uma liderança que vem despontando com mais profundidade, com pessoas que até têm E é muitos. focado no executivo.
É, mais no executivo. não, mas também para a empresa. Tem muitas empresas que estão querendo e estão pegando o livro até como forma Que de legal. poder ver o que tem de gap para desenvolver liderança, tal. Tá bem, a gente está bem satisfeito assim Puxa, que com o bacana. resultado do livro. No lançamento vendemos todos, 1 milhão de exemplares? um pouco menos que 1 milhão. Um pouquinho menos. Vendi bem, tá vendo? Eu vou vender livro agora. Agora, você sabe que só juntando Compostela com comunicação, Vamos lá. uma das coisas que eu trago muito para o meu trabalho hoje é a escuta. O ato de você caminhar ao lado de alguém durante muitas horas faz com que você crie o hábito de escutar com calma e sem julgamento aquilo que a pessoa tem para compartilhar. Bacana. E isso eu trouxe muito para o meu dia a dia do trabalho. E tá até para construir o livro, né, dessa coisa de escutar, de o que que essa pessoa não está dizendo, o que que essa pessoa gostaria, e de extrair por meio de perguntas. Então, isso para mim é uma das coisas mais importantes, porque todo mundo fala, comunicação é falar, mas não, os melhores comunicadores são aqueles que sabem escutar. E se escutar? E a geração prateada tem essa força. Eu ando em média 8 quilômetros por dia, não os 840. Mas para mim é um exercício de reflexão comigo mesmo. Nossa Senhora, como eu consigo me desligar, mesmo quando eu ando com alguém ou não. Esse exercício de escutar é fantástico. Não E precisa de discutir nada. planejar, né? E É. até e medir. A minha amiga que fez o caminho comigo, e que a gente é muito amiga, a gente já tem uns 5 mil quilômetros caminhados, porque foram 2 caminhos, a preparação dos dois e todos os Nossa, é outros que a gente verdade. já fez. É uma coisa impressionante, porque a gente anda na Sempre você vai mesma com ela? velocidade sempre. Coincidentemente, sim. Que legal. Aqui no Brasil, vamos em grupos, né, de vários tamanhos, mas sim, a gente vai. Se as pessoas quiserem saber um pouco mais sobre o tema que você abordou aqui, o que que elas devem fazer, além de procurar você? Que mensagem você daria para elas? Essas pessoas que têm essa dificuldade e que realmente podiam procurar ajuda, que é muito mais fácil. Que mensagem você daria para elas? Bom, primeiro para você procurar uma ajuda, eu vou te convidar a olhar o que tem dentro do seu copo de água, porque todo mundo olha o que falta e esquece de ver o que nós já temos. E se você é da geração prateada, certamente você já tem bastante conteúdo e bastante conhecimento, e daí você vai atrás do que está faltando, que eu tenho certeza que é pouca coisa, na comunicação e na vida. Que legal, obrigado. Ju, acabou nosso tempo. Que Você viu rápido! rapidinho, né? A gente fala bastante. Foi Isso é, ótimo! eu adorei. O importante é passar a mensagem. Obrigado, eu adorei mesmo. Volte. Bom, você já faz parte do nosso grupo e agora mais do que nunca. Ó, não sei se você ganhou no almoço, mas se não ganhou, vai ganhar Não hoje. ganhei no almoço. Os Olha que produtos da Água legal, Prata. obrigada, Você muito saiu, você obrigada. saiu de Água Prata, mas não pegou o presente lá, então você Não, porque não recebeu. dá para carregar na mochila, né? E aqui, uma lembrança do Sicredi, Muito obrigada. que é Puxa, uma que agenda chique! 2025 muito bacana para Que você. chique, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, pelo convite e por estarmos aqui E vamos falar mais, juntos. né? E sucesso sempre para a geração prateada que você lidera com tanta gentileza. Obrigado, querida. Gente, espero que vocês tenham gostado. Essa incrível mulher, doutora Juliana Algodoal, que nos deu o prazer de dividir esse momento incrível. Forte abraço a todos, um agradecimento especial a Sicredi, Água Prata, Minsight e Terra Nostra Cidadania. Fique com Deus, não se esqueçam de se inscrever no canal, colocar sininho, dividir com a vovó, com o papai, com todo mundo, tá? Um beijo grande. Homens de Prata, uma geração de valor.